Pessoal, aqui é o professor Josué e nós vamos continuar falando sobre o tópico dentro da área de gerenciamento de projeto. O módulo de hoje eu vou tratar especificamente sobre a técnica de criar uma EAP, ou seja, a criação da estrutura analítica do projeto. A primeira observação a se fazer é o nome da EAP. Reparem, a tradução de EAP, Estrutura Analítica do Projeto, vem de WBS, em inglês Work Breakdown Structure. Eu entendo que a palavra em inglês traduz um pouco melhor o que essa estrutura representa na realidade. Dá uma olhada. WBS, trabalho, work, breakdown, você vai quebrar pedaços menores, e estrutura. Eu coloquei este gráfico para você comparar. A estrutura analítica de projeto é a mesma coisa que em inglês WBS. Uma estrutura onde você quebra em pedaços menores o seu trabalho. Apresento para vocês um exemplo de uma EAP, um projeto de um sistema de aeronave. Basicamente, esta é a representação gráfica de uma EAP. O processo de criar EAP é onde a gente vai subdividir as principais entregas do projeto, do trabalho para realizar esse projeto, em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis. Lembrando que a principal técnica para criar EAP, segundo o PMBOK, é conhecida como decomposição. Eu vou recomendar para vocês um vídeo de um especialista em gestão de projetos conhecido como Ricardo Vargas. Se você tiver um tempo, recomendo que assista esse vídeo no link referenciado abaixo. Lembrando que é um vídeo curto de aproximadamente 7 minutos. Não continue a aula antes de dar uma olhada neste vídeo. Um destaque importante é lembrar o seguinte: quando a gente fala sobre escopo, custo, cronograma, a gente está falando das áreas escopo, tempo e custo. Avaliando esse desenho, muitas pessoas imaginam que a partir do momento que eu coletei os requisitos, eu consigo definir um escopo e já gero automaticamente um cronograma. Isto só é verdade se e somente se o projeto for muito simples. Projeto simples é quando você tem poucas atividades, um contexto muito bem conhecido, poucos recursos envolvidos, quase nenhuma incerteza, e esse projeto pode ser facilmente estimado. Nesse contexto, você pode entender que seria fácil criar um cronograma diretamente da documentação de requisitos ou da documentação de escopo. Se o projeto não for simples, pelo contrário, for um projeto complexo, a criação de um cronograma direto do escopo pode se tornar uma dor de cabeça enorme para o gerente ou para a equipe do projeto e cliente. Se o projeto pertence a um contexto complexo, você vai precisar então de fazer uma EAP, que é a ponte entre a documentação de requisitos, escopo e a criação de um cronograma. Para entender a importância da criação da EAP, é essencial entender isso. Apesar do PMBOK falar que todo projeto deve ter uma EAP, eu entendo que ela fica mais evidente, os benefícios ficam mais evidentes quando a gente está trabalhando num contexto de um projeto médio ou grande. A EAP é uma imagem gráfica que pode representar uma hierarquia do projeto. A EAP identifica todas as entregas que devem ser concluídas. Se não estiver na EAP, não faz parte do projeto. A EAP também é a base sobre a qual o projeto é construído. É muito importante fazer a EAP. Deve existir para todos os projetos, lembrando da observação que eu acabei de fazer há poucos instantes. Ao fazer a EAP, você obriga que sejam analisados todos os aspectos do projeto. A EAP pode ser reutilizada em outros projetos e, detalhe, a EAP não mostra dependências. Para que ou por que criar uma EAP? Dentre alguns exemplos da importância da criação da EAP, eu vou destacar mais alguns.
A criação da EAP ajuda a evitar que algum trabalho seja esquecido. A EAP fornece aos membros da equipe do projeto o entendimento de onde as suas partes, os seus trabalhos se encaixam no plano global. A EAP facilita a comunicação e a cooperação entre a equipe do projeto e outras partes interessadas, ajuda a evitar mudanças, concentra a experiência da equipe no que precisa ser feito, resultando em mais qualidade e um projeto mais fácil de gerenciar. A EAP também fornece uma base para estimar os recursos, os custos e o tempo. A EAP fornece prova da necessidade dos recursos, dos fundos e do tempo. Com a EAP você consegue obter um apoio da equipe e desenvolver a equipe em torno desse trabalho que deve ser entregue. A EAP também ajuda as pessoas a manter as suas mentes no projeto e não nas tarefas que serão realizadas. Como realizar a decomposição? Assim que a gente conseguiu a documentação de requisitos, que é a declaração de escopo, você vai partir para o segundo passo, que seria definir a estrutura da EAP. Definir a estrutura da EAP pode ser de 3 formas. Uma delas é a estrutura da EAP comunicando como se fosse fases do ciclo de vida. Para apresentar para você a criação de uma EAP, eu vou utilizar um software simples conhecido como Xmind. Para facilitar o entendimento, deixa eu apagar o que já estava representado. Vamos começar do zero. Suponha que isso aqui é o projeto ABC. Se eu vou decidir a estrutura do meu projeto baseado em fases, eu estou dizendo que a primeira fase de decomposição, eu vou pensar nas fases do projeto. Por exemplo, fase planejamento, vai ter uma fase de aprovação, uma fase de desenvolvimento e, por último, fase de implantação. Aqui está um exemplo de uma EAP sendo construída pensando numa estrutura que vai seguir a ordem de fases. A partir daqui a gente continuaria o exemplo. Uma outra forma de você organizar a sua EAP é pensando nas entregas principais. Vamos fazer um exemplo? Vou apagar a estrutura anterior. Vamos supor que eu vou subdividir o primeiro nível pensando nas entregas. Suponha que seja um projeto. Vou entregar o planejamento do projeto, telas, as principais entregas, servidor, relatórios. Repare, a segunda forma de eu estruturar minha EAP é decompor o primeiro nível pensando nas principais entregas. Nesse caso, planejamento, telas, servidor e relatórios. Por último, quero mostrar para você que existe uma terceira opção. Você pode estruturar sua EAP pensando em subprojetos. Por exemplo, projeto ABC. Vou subdividir em subprojeto 01. Vou passar para uma empresa A. Um subprojeto 2. Vou passar para uma empresa B. E um subprojeto 03. Espero que tenha ficado claro para você as 3 formas de estruturar uma EAP. Depois de tomar essa decisão de como vai ser estruturada a sua EAP, chega o momento de você realizar a decomposição. Este passo você vai decompondo nível a nível até chegar num último nível que é conhecido como pacote de trabalho. Usando como exemplo esta EAP, suponha que você divide esse subprojeto numa entrega 01
entrega 02. Aqui tem uma entrega 03. E aqui tem uma entrega 04. Entendendo que vai ter nessa entrega 01, eu descrevo pacote de trabalho 01. Posso pensar num outro pacote de trabalho 02. Essa entrega vai ter um pacote de trabalho 03. E assim por diante. Repare, vai chegar um momento onde você vai parar de subdividir. Quando eu tomo essa decisão, ou quando é adequado eu parar de decompor a minha EAP? Normalmente realizamos a decomposição da EAP até o que chamamos de pacote de trabalho, que corresponde a uma entrega de projeto do qual conseguimos responder algumas perguntas. Eu já consigo ter ideia de quem vai fazer esse trabalho? Então, se eu estou decompondo minha EAP e já consigo responder isso, é um indicador de que chegamos no nível máximo de decomposição. Se eu também consigo descrever o que vai ser entregue, o pacote de trabalho já indica claramente o que deve ser feito, é uma outra ideia de que podemos parar a decomposição. Por último, se o pacote já está num nível de detalhe que permite que você faça uma boa estimativa em relação a custo e o tempo, é um indicador de que você pode parar de decompor a EAP. Olhando o nosso exemplo, suponha que essa entrega número 3, primeiramente nomeada como entrega, você consegue ter uma ideia quem vai fazer, qual o trabalho vai ser entregue e estimativa de custo e de tempo. Então você já pode chamar isso aqui de um pacote de trabalho 04. Repare que pacote de trabalho é o último nível da EAP que representa a entrega ou representa uma das entregas do projeto. No mesmo caso, se essa entrega 4 é o último nível, eu posso chamá-la, ou melhor, devo chamá-la de pacote de trabalho 05. Nessa figura, o elemento mais baixo, onde a gente vê as caixinhas desenhado de azul preenchido, a gente dá o nome de pacote de trabalho. E é a partir deste pacote de trabalho que a equipe consegue gerar estimativas de custo e de duração. Assim que concluímos a decomposição, o processo repetitivo da quebra da EAP em níveis menores, podemos inserir os pacotes de trabalho num software de elaboração de cronograma de projeto, por exemplo, no Project da Microsoft. Ou seja, você usa a lista de pacotes de trabalho gerado na EAP e insere numa ferramenta de elaboração de cronograma. Não tente criar uma lista de pacotes de trabalho direto no Project. Tá? Essa lista se origina a partir da criação da EAP. Uma outra informação importante é assim: suponha que um dos requisitos ele exige o esclarecimento de muita informação. Você não vai colocar numa caixinha da EAP. Todas as informações que vão detalhar o trabalho de cada pacote, você coloca num dicionário da EAP, que é um documento de suporte que fornece descrições detalhadas da EAP. Dentro de um documento desse, você vai colocar as informações como descrição do trabalho, a área da empresa responsável pela execução, atividades de cronogramas, recursos necessários, estimativas. Em resumo, detalhes de cada pacote de trabalho vão numa estrutura conhecida como dicionário da EAP. Antes de terminar o módulo, vou mostrar a criação de uma EAP em passos rápidos e breves. Projeto NewTI, quebro pensando nas principais entregas. Então estou decompondo o primeiro nível. Em seguida, decomponho o terceiro nível. Vou colocando novas informações até completar a EAP. Quando eu paro de decompor, devemos entender que o último nível da EAP é conhecido como pacote de trabalho. Eu encerro aqui a explicação básica sobre a criação da EAP.